All right, so we're very happy having the devotees with us, and of course very happy having the sincere seekers with us, each of you. So first of all, we'll start off as we traditionally do. We'll start off with giving our obeisances to our teachers, our gurus, with the verse Om Agyan Timarandasya. And then we give obeisances, our respect to all the devotees, the sincere seekers, those who are devoted with Vancha Kalpa, Trubhyascha, this mantra. And then to Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, the source of our good fortune, with Namo Mahavadanyaya. Then we'll say Panchatattva mantra and Hare Krishna mantra. Então, pessoal, o Maharaj deu boas-vindas a todos, né? Citou o nome de alguns dos devotos aqui, lembrou da Jagat Mohini, principalmente pelo nome, aí lembrou dela, eles já se encontraram em São Paulo. Deu as boas-vindas também a todos os buscadores sinceros, que de uma forma ou de outra, mesmo que informalmente, por enquanto, são devotos também. E anunciou que a gente vai começar, como sempre, entoando, né, os mantras apropriados para cantar as glórias dos nossos gurus, dos nossos mestres, né? Oferecer respeito uns aos outros, lembrar de Shri Chaitanya Mahaprabhu, a fonte de toda a nossa boa fortuna, e depois, então, o Panchatattva e o Mahamantra. All right, so those who know it, which I think 3 or 4 or 5 of us here, maybe we know this, we will say it, and the rest can hear. And it is simply auspicious, so it's an auspicious sound vibration too. E quem sabe entoar, vai entoar junto, né? Quando o Maharaj estiver entoando, você entoa aí da sua casa. E quem não sabe, por enquanto, vai apenas ouvir, o que já é bastante auspicioso, né? Apenas ouvir esses sons já traz grandes benefícios. All right, so let us say slowly together. So, Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvije Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Shri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All right, so we've come together this week, and last week you had the opportunity to hear from Keshavananda Prabhu and from Jayashri Devi Dasi, the housewife, mother of 3, and a devotee from birth. So you had very good association last week. Now I can ask you, what did you learn last week? Anybody would like to put up a hand and say one thing that they learned? Então, o Maharaj está dizendo, né, que na semana passada a gente teve nosso encontro com o Keshavananda Prabhu e com a Jayashri Devidasi, que é uma devota, né, desde o momento em que ela nasceu. Ela já nasceu numa família de devotos e, além disso, ela é mãe de 3, né, então ela já, desde o início da vida dela e toda a vida familiar dela, ela já teve essa visão como uma devota mesmo. E aí ele perguntou se algum de nós aprendeu alguma coisa, né, extraiu alguma coisa dessa boa associação que a gente teve com eles na semana passada, e se alguém quer falar alguma coisa, né, sobre o que extraiu, né, pode ser em poucas palavras, ele gostaria de ouvir. Anybody would like to raise a hand and tell one thing that they learned? Yes, Ananda Lila Dedi. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade. Piorou a minha situação. Eu até conversei com o Shri Hari. Shri Hari, você esqueceu de mudar teu nome.
Eu queria saber do Maharaj se eles têm personalidades incríveis porque eles são devotos, ou se eles são devotos porque têm personalidades incríveis. Ananda Lila actually thinks she's got in a worse situation because she got another question instead of another answer. But anyway, she wrote about that to me, and I gave her a very short answer. I think she wants a longer answer. She is wondering whether they are great devotees because they have wonderful personalities, or if they have wonderful personalities because they are great devotees. In English, there is the expression, which is first, the chicken or the egg? Yeah, that's an even shorter answer than the one that I gave. Então, ele falou que em inglês tem uma expressão que a gente também tem em português, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, eu falei para ele que essa é uma resposta ainda mais curta do que a que eu dei para ela. But the miracle and magic, you can say, of Chaitanya Mahaprabhu, of Gauranga, is that anybody who is unqualified and has all bad nature and bad habit, anybody can be transformed into good nature and good habit person. Então ele disse que o milagre, né, ou a mágica de você entrar em contato com Shri Chaitanya Mahaprabhu, com todos os ensinamentos dele, é que você mantendo esse contato, isso vai transformar a sua natureza. Mesmo que você não tenha nenhuma qualificação, e mesmo que além de não ter nenhuma qualificação, você tenha uma natureza mesmo ruim, isso vai ser transformado. Sua natureza ruim vai se transformar numa natureza boa. And Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, he was asked one time by the press, oh, so many sadhus, we see these yogis come from India, they're doing some miracles. What miracle are you doing? What miracle can you do? And then Srila Prabhupada pointed to the gathering of the young boys and girls. He said, this, from hippie to devotee. E uma vez perguntaram para Swami Maharaj Prabhupada, perguntaram para ele em público, né? Uma jornalista perguntou para ele qual que era, no caso dele, o milagre que ele estava fazendo, porque sempre vinham sábios e yogis e esses ascetas da Índia e demonstravam publicamente vários milagres. Então perguntou para Prabhupada, e você, qual que é o milagre que você faz? E aí ele apontou para o lado dele assim e mostrou aqueles vários jovens americanos, muito jovens, transformados em devotos. E disse, aqui está o milagre, né? De hippies, olha só o que eles se tornaram, né? São devotos. And this still, it is prominent in society. Half an hour ago, 30 minutes ago, we are outside here, we're doing every Saturday kirtan program and talk program, and I just came from there, and there is one lady, she's a good lady, she's been associated with the temple, but her daughter, she says, every day I have to send a special information to the school not to feed the non-veg matter. And so this is still the general tendency of society, to be doing wrong. So to do right can be difficult. E mesmo nos dias de hoje, né, depois disso, né, desse tipo de consciência ter se espalhado tanto, da gente ter isso em tantos lugares, mundo afora, ainda assim o Maharaj estava contando que há meia hora, mais ou menos, ele estava reunido com o pessoal ali, né, fazendo kirtan, como eles sempre fazem,
E uma dessas pessoas que frequenta ali o templo, que é uma pessoa super, né, disposta ali, sempre ajudando, ela tem uma filha e todos os dias a filha dela vai para a escola e ela tem que mandar uma carta instruindo todo dia para as pessoas tomarem cuidado, porque não é para dar para a filha dela comida que não seja vegetariana. Então, infelizmente, a tendência mais comum é para fazer as coisas erradas, para fazer besteira, né? Então, a gente tem que instruir as pessoas no mais básico para elas não fazerem uma besteira. But we must try to do the right thing ourselves. And the more that our attempt we put into practice, the more we will find we come into the good association, the association of those who have good qualities. Mas ainda assim, né, mesmo com essa natureza do mundo à nossa volta, a gente tem que continuar a nossa parte, né, fazer a coisa adequada por nós mesmos. E, naturalmente, se a gente conseguir melhorar o que a gente está fazendo, fazer a coisa certa, né, isso vai fazer com que a gente se atraia mais e mais por boa associação, por pessoas que também fazem a coisa certa. Então, a qualidade das nossas companhias, do meio em que a gente vive, também vai aumentar. And the fact is that those that have the best qualities are those who try to see the Lord behind everything, who are not only vegetarian, like in the case of this lady, but that they offer their food to Krishna. This is adding a completely new dimension. So therefore, what you say is correct. Devotees have the best qualities. E ainda, né, como um acréscimo a isso tudo, né, essa ideia de fazer a coisa certa e melhorar as associações, né, você passa a não fazer isso mais só para o seu próprio benefício, para você melhorar, né, como no caso dessa senhora que ele citou, que é vegetariana e quer que a filha seja vegetariana também, mas ser vegetariano não basta. A ideia é oferecer tudo para Krishna. Então, a gente vai fazer as coisas todas, tudo na nossa vida, sempre pensando no que é legal fazer como um serviço para Krishna e fazer com essa consciência. E aí, naturalmente, né, o que a Nanda Lila observou, né, desse convívio, né, pequeno que a gente teve com esses dois devotos na semana passada, é isso, a natureza das pessoas se transforma, eles se transformam na melhor associação possível, porque eles têm esse tipo de consciência, de manter o tempo inteiro a mente, né, e os atos, tudo voltado para servir a Krishna. So it's a little bit like a dynamo. Once you get started, once you aspire to have better quality and learn actually to learn what is civilized, to learn the civilized behavior and appreciate that and try to do it, we'll be brought into good association where we will be getting their good qualities. And this way we start to have a dynamo of good things instead of the unfortunate, whether you call a dynamo or the whirlpool of bad qualities. Então, né, a coisa ela acontece como um dínamo, né, algo que você vai girar e que vai ganhar cada vez mais potência, partindo de um princípio muito simples, que foi o que ele falou agora, que é a nossa disposição de ouvir e aprender o que é civilizado, o que é adequado, ter essa disposição de aprender mesmo, de tirar um pouco aquilo que a gente acha, ir na fonte, que é onde a gente está indo, e aprender, opa, isso aqui eu fazia errado, eu tenho que mudar isso aqui. E quanto mais você vai entrando nesse tipo de humor, aprendi, melhorei um pouco, agora eu tenho que aprender um pouco mais, melhorar um pouco mais. O que dá para mudar ainda aqui? Isso vai se tornando, né, esse dínamo, essa roda cada vez mais potente, e isso vai nos atrair para associações cada vez melhores. A gente vai passar a ter esse tipo de atração mesmo. Se você refina a sua existência até um certo patamar, você não consegue mais conviver num tipo de vibração muito mais baixa que aquilo, não tem como.
Então, você faz uma troca, você passa a viver nessa busca por aprimoramento constante e isso vai te levar para associações cada vez melhores. Então, lembrar disso que ele falou agora, bem importante, essa disposição de ouvir e, de fato, querer aprender e mudar o que tem que ser mudado. And association is very important because we tend to naturally get the qualities of those we associate with. You associate with drunkards, you become a drunkard. You associate it with the smoking people, and you become like that. You associate with sportsmen, you get good in the sport. But you associate with the enthusiast for upgrading their life. But yoga, this is yoga, as we've mentioned before, for improving the quality of life. Then we start to get those qualities and tips to help us on our way. Então, o que ele falou agora foi sobre a importância da associação, né? Quando você se associa com um determinado tipo de pessoa, é natural que você acabe absorvendo um pouco das qualidades daquele determinado tipo de pessoa. Então, ele citou, se você se associa com pessoas que são naturalmente, né, bêbadas, gostam de só de encher a cara, naturalmente você vai acabar desenvolvendo esse tipo de atração também. Ou com pessoas que passam o dia inteiro fumando, isso vai desenvolver isso em você. Com atletas, você vai se interessar por aquele esporte. E no processo de yoga, isso não é diferente. Você se associa com pessoas que estão melhorando a qualidade de vida, aprimorando a consciência, você também vai tentar buscar esse tipo de objetivo. But we each need to try to do what is right and not bend to the peer pressure, to the pressure of the people at work, the other members of the family, this, that, and the other, who want us to do things which we know are wrong. But if we know it's wrong, then don't do it. The more we can stand by our principle, we will become stronger in another way, in a substantial way. E nós devemos, né, fazer aquilo que é certo. Então, se a gente tem acesso suficiente à informação e a gente começa a entender o que é apropriado, a gente não deve se deixar dobrar por pressões da sociedade ou do nosso trabalho, ou às vezes até de familiares. Mesmo que eles estejam fazendo tudo errado e pressionando a gente para fazer errado também, ainda assim a gente deve insistir e fazer aquilo que é certo, porque a gente já tem essa noção. E isso vai aprimorar nossa existência num nível subjetivo, num nível interno. A gente vai realmente ter esse progresso, né, na nossa existência. And 2 points I'd like to mention. One point also is that good qualities or bad qualities, a devotee is still somebody special because they have faith in the Lord, faith in Gauranga, faith in the holy name, and with them we can discuss beautiful things of the scriptures. We can chant together happily. So we also want to be careful not to judge the devotees too carefully. Their substantial quality is their devotion and their faith. Então, ele está falando uma coisa super importante, que é sobre a qualidade substancial da fé de alguém. Então, você tem um devoto e ele tem fé, ele tem uma fé, ele tem essa substância. Mas ele é uma pessoa, então ele pode ter boas qualidades e más qualidades, ou defeitos, entre aspas. A gente deve tentar evitar se apegar a esses defeitos, ficar julgando isso demais, porque ali tem muita substância. Então, às vezes, tem um ou outro traço na personalidade de uma pessoa que pode não bater muito com a gente fica um pouco incomodado. Esse cara é muito bravo, esse cara aqui fica muito mal-humorado, ou qualquer coisa assim. Mas ele é um devoto, ele tem essa substância, ele quer distribuir essa substância, ele tem essa meta e esse interesse em falar sobre o Senhor Supremo, cantar os nomes e as glórias do Senhor Krishna, e a gente pode ir lá e cantar com ele, ouvir e progredir na vida espiritual e desenvolver também a nossa tolerância em relação a traços de personalidade que às vezes podem não bater muito, né? And the second thing that is in my mind is that
When there is kirtan, means the congregational chanting, the singing of the holy name, we are singing from our songbook, so many beautiful songs, then in such a gathering, no one is noticing anybody else's qualities, whether somebody's rich or poor, or they've got some bad habit or anything. Everybody is making everybody equal. We're all just joyful to chant the name of the Lord. E uma coisa que ele observou agora é que quando todos estão reunidos naquilo que é chamado de Kirtan, ou Harinama Sankirtana, quando você se reúne com mais pessoas para cantar os nomes do Senhor Supremo, né? Ninguém fica observando as qualidades e defeitos alheios. A ideia não é essa, né? Ah, essa pessoa é muito rica, essa pessoa é muito pobre, essa pessoa é bem educada, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é afinada, essa aqui não é. Não, todos estão ali reunidos com um objetivo central, em comum, que é cantar os santos nomes. Então, isso é um progresso importante que o cantar dos santos nomes também acaba gerando na gente. Whereas somebody may be perfectly natured, very good lady, very good man in the material world, but if we are not able to chant with them the names of the Lord, to read and share the wonderful pastimes of the Lord, to talk about the glories of the Lord, if, oh no, that's not me, then all of those good qualities that they may have externally have no substantial value yet. Então, pensem só, se a gente tem pessoas que têm qualidades excepcionais, né? Ele falou, uma senhora, um senhor, super educados, refinadíssimos e tudo mais, né? Aparentemente ótimas associações, mas são pessoas que não têm interesse por ouvir sobre o Senhor Supremo, cantar as glórias dele. Se você começa a falar sobre qualquer um desses assuntos, essas pessoas se esquivam e não querem falar sobre fé ou vida espiritual. Então, essas qualidades dessas pessoas não têm substância, pelo menos não ainda. Foi assim que ele completou. Ainda não tem substância. Então, não é uma associação interessante, na verdade. Yesterday, we went for a walk with I call it walk and talk, with the devotees, and made a bit of a loop, not so far, but we went to see a peacock. There's a peacock nearby. And looking at that peacock and the feathers, the beauty of that peacock, then we just say, how is it everyone gets caught up in this idea of evolution from stone to this and this, and these feathers, they came by evolution. My goodness, why go to so much effort to try to deny that there's a beautiful artist behind all this creation? Once we can break that and accept there's a beautiful artist, then we can search for him, we can try to find out his nature. That association, that is the good quality association for any fortunate soul. Rapaz, essa foi muito legal, muito profunda e difícil de traduzir com a doçura que ele falou. Eu vou tentar. Ontem eles foram dar uma volta ali perto do ashram. Ele disse que não muito longe tem um pavão que passeia por ali. E eles foram andar e eles sempre vão, vamos lá dar uma olhada no pavão, né? E eles encontraram o pavão. E aí eles ficaram vendo, olhando o pavão e quanto ele é lindo e aquela pena dele maravilhosa. E aí a conversa chegou em, puxa, como que as pessoas, né, conseguem conceber a ideia de que essa beleza toda é uma evolução de algo que partiu de uma coisa seca como uma rocha? Como que as pessoas se dão tanto ao trabalho de elaborar uma teoria toda para tentar fundamentar essa ideia de que de uma rocha a coisa vai evoluindo até chegar nesse nível de beleza? Todo esse trabalho para negar que existe por trás dessa beleza toda um artista, alguém que pintou essa beleza toda. Então, a hora que a gente conseguir quebrar
toda essa resistência e simplesmente se render à ideia de que tem um artista por trás de tudo isso, gerando essa beleza toda a partir de um plano de consciência inimaginável, nossa vida, na verdade, vai ser muito mais feliz, muito mais doce. A gente vai quebrar um monte de barreiras se a gente conseguir simplesmente parar de resistir tanto a essa ideia da fé. So it is a one kind of a fortune to be able to break out of that consciousness of evolution from stone to this, and just wake up, to leave it, just to throw it out and wake up. We need to search for the wonderful creator of all of this wonder. And there is wonder everywhere. Even in the atom, when they study it, there is wonder. Who is behind all this? It's wonderful Krishna, Ishvara Parama Krishna. And this is the joyful life, searching for reality, the beautiful. Okay, I better stop speaking in English. Então vamos lá, vou tentar de novo, hein? Então ele falou que é uma boa fortuna muito grande a gente conseguir quebrar esse padrão de ficar com essa ideia de observação empírica, de tentar criar uma teoria onde você começa com uma rocha e chega nas coisas mais belas e mais incríveis, e passar a usar essa energia na busca por esse artista que está por trás de tudo isso. Toda a beleza que existe, até toda a fascinação que pode existir até num átomo, toda aquela beleza, ela vem de uma fonte. E essa fonte é Krishna. E a nossa busca por essa realidade, pela beleza mesmo, pela fonte de toda a beleza, por Krishna, é isso que vai fazer com que a gente, de fato, avance, né? Com que a gente progrida na nossa vida espiritual e com a gente seja, de fato, feliz. É isso que vai nos trazer felicidade. É a busca por Shri Krishna, pela realidade, pelo belo. Hare Krishna. So good qualities, but quality, everything is for a purpose. Just like everything has a purpose. So the good qualities are to be used in the service of the Lord, the service of our spiritual journey. Então, tudo tem um propósito. Desenvolver boas qualidades é muito legal, né? Como a gente estava falando no começo, você, de fato, fazer a coisa que tem que ser feita, né? E aprimorar a sua existência, refinar a sua consciência, mas tudo isso tem um propósito. Essa qualidade que vai ser desenvolvida, ela é para servir a Krishna, é para servir ao centro, é para melhorar a qualidade da nossa busca pela vida espiritual. And Vanessa, she has a pergunta. Nice, Maharaj. Sérgio, um pouquinho do que o Disney falou no último encontro, aquela devota que eu não decorei o nome, comentou, ela que nasceu em berço de ouro espiritual, falando assim, foi difícil. O que o Disney falou tem um sentimento familiar que é assim, parece que a gente sempre espera estar mais próximo, estar melhor, para assumir um compromisso, vamos supor, como esse da iniciação. Como fica isso tudo que a gente falou agora, até agora, dessas falibilidades nossas? Eu me reconheço falível, eu vejo quem está perto de mim falível. Se eu dei um passo, que eu acho que já é uma pseudo-entrega, de iniciar. E aí, como que fica esses pequenos vacilos que a gente continua dando, entendeu? É muito maior, porque eu fiz um compromisso. Eu estou tentando, antes eu estou tentando, e quando eu faço o compromisso? Qual é a proporção da ofensa pós-iniciação? É essa a sua pergunta? Sim, nesse sentido, como que a gente fica? E um exemplo, assim, não vou contar a história inteira, não. A Laís tem a mesma pergunta também, bem legal. Mas eu querendo saber isso, assim, a gente continua com essa grande dificuldade. E depois de um compromisso tão mais profundo assim, como que fica isso? Entendeu? Perante nós, perante o Vaishnavismo mesmo? Entendi. Well, Maharaj, I'm going to try to sum up a few questions from Vanessa now. Goes very well with a question that Laís asked me this week. Disney has been asking the same thing in different manners for a few years, maybe.
Few years. Yeah, Okay. I think so. This So, is then an important question. Let us hear. yeah, I think it is. It's pretty much about the process of initiation and how much worse are our mistakes considered after we are initiated. For instance, now I know I'm doing a lot of wrong things. I'm trying to change them, but I don't feel I can do that very well. Around me, there's an environment that it's quite difficult for my devotional life, but I'm trying anyway. But I'm not initiated. There is no such vow or anything like that. If I get the initiation, then there is this vow, there is this link, and I keep doing the same, meaning I'm trying my best, but I'm making a lot of mistakes, and around me the environment is not the easiest one. Is this way worse for me because now I have the initiation, so my offense now is even higher, even lower in a sense? The point is, do you have faith in the holy name? Do you have faith in God, in Krishna? And do you have faith in the Vaishnavas and the principle of initiation that we are receiving from above? Então, o ponto é, você tem fé nos santos nomes? Você tem fé em Krishna? Você tem fé nos Vaishnavas? Então, o ponto da iniciação é que você está recebendo algo que vem de cima. This is the important side. And bad habits, we want to leave bad habits and bad conduct, no doubt. Então, And really, if we are sincere for initiation, then that is the time when we will be thinking that I must end this, I must end this, I must end this. And ideally, before initiation, we will try to set ourselves right. Então, idealmente, o que a gente entende quais são os hábitos ruins, quais são os maus costumes que a gente desenvolveu, né? E, idealmente, quando a gente vai receber a iniciação, que é algo que vem lá de cima, a gente vai cortando esses maus hábitos cada vez mais e vai tentando, de fato, acabar com eles. And everybody can chant Hare Krishna. Everybody can chant the holy names of the Lord. The initiation time is really when we now understand, not only I am chanting, but I understand it is the priority and the necessity. And this way we are coming to get connection of the holy name, the descending holy name, and connecting with the current of savor of the holy name. And that at that point, our sincerity should be, hopefully, that, yes, this is all important. So these other things, then now I'm going to stand my ground and I should be ready to, I've already left those things when I come for the initiation. This is the point. We can chant with no initiation. Everybody can chant. Mahaprabhu has given this. But our journey home, we need to make that extra commitment. Então, o que ele explicou agora foi o seguinte, que todo mundo pode cantar o Mahamantra, né? Mahaprabhu, ele gritou isso publicamente para todos cantarem. Quando você percebe a importância do Mahamantra, a importância de cantar esse mantra, e você percebe o quanto é fundamental que isso se torne o centro da sua vida, que todas as outras coisas não sejam mais importantes que isso, essa é a hora em que você não pode falhar e você tem que ser iniciado, porque aí você vai receber de fato o mantra vindo de uma corrente divina,
um mantra que vem através de um Vaishnava, por uma sucessão discipular, numa corrente divina. E isso deve ser feito já quando você vai começar a cantar esse mantra, o mantra vivo, entendendo que ele não é mais algo como ele era antes, algo que você cantou para melhorar a sua existência, para refinar algumas coisas. Não, ele é o centro da sua existência, ele é a coisa mais importante. Todas as outras coisas são menos importantes. Então, mudar os maus hábitos, que geralmente estão associados a coisas que a gente ainda considera importante na nossa existência mundana, é um ponto fundamental, porque é uma das demonstrações que a gente faz até para a gente mesmo, de que aquelas coisas não são mais importantes. O Maha Mantra é o mais importante, o Santo Nome é o mais importante. Então essa é a hora em que, assim, não pode falhar e tem que ser iniciado. We have, well, okay, we know all kinds of devotees, but we have one respectable lady devotee, and she was respectable, but she got into, you can say, some bad association, and she said giving up heroin was easier than giving up cigarettes. So then you can say she's given up heroin. She's given up, she's come from a respectable family, this, that, and the other, but she got into bad association. But caught in the cigarette smoking, then what? But has faith in the holy name, this, that, and the other. So every case, you can say, is a bit different, but this should not be an excuse that, oh, somebody is doing something, and then we can all do it. Then very easy, that becomes the standard, that we're all going to just smoke cigarettes and drink vodka or something. Então ele falou agora, né, um pouco sobre a gente usar essa desculpa, né, das coisas que estão à nossa volta, né, de como tudo isso atrapalha a gente. Ele citou a história de uma senhora, né, que é uma devota, muito qualificada, e para ela, por exemplo, né, conseguir se livrar desse tipo de ambiente familiar, dessa influência, é muito mais difícil do que se livrar, por exemplo, do cigarro, de parar de fumar. Então, a gente não pode usar isso como desculpa. Estão fazendo tudo errado à minha volta, então eu também estou fazendo tudo errado. Porque, na verdade, a gente já sabe o que é certo fazer, né? Então, a ideia é essa. A gente tem que mudar o que a gente está fazendo. Não, a gente não vai mudar o que os outros estão fazendo. A gente muda o que a gente está fazendo, né? And I have just a little input to this question that I think it's an important point that Laís asked me this week, which is regarding a sense of emergency or urgency, because time is flying by and we are seeing all our senior Vaishnavas, leaving this planet, and we don't know what tomorrow is. Yes, I agree with you. I also feel that urgency. Yes. And so that was the question. I don't think I can change some things like an overnight thing, but I'm feeling that I wanna be initiated. I wanna have this living mantra thing, and I would keep trying my best. I'll try harder, but I'm not there yet. I mean, I've been initiated like 20 years ago, and I still feel that there's so much room for this basic stuff that I have to change. I'm trying day by day and harder and harder as I get older, but I still think that wow, I'm just vegetarian, but sometimes I go to eat outside and I don't offer properly. I shouldn't even need that, I believe, but I still do. So this is the kind of question that I think Laís and others are asking now. Well,
we're vegetarians, but sometimes we are eating in our mother's house and they put onions on the food. So I cannot be Krishna's disciple and eat these onions from time to time, or things like that. You know what Gurudev said to, I mean, this I know, this is not I heard secondhand. One devotee, very similar to this example, if this is what we're talking about, okay, then very similar to this example, saying, you can say, said the same thing to Gurudev, and Gurudev's disciple, and saying to Gurudev, said, Gurudev, very difficult for me when I go to my parents' house, actually it wasn't parents' house, but something similar. And then I'm obliged to take, they're making vegetarian, but they just can't do without onion and garlic. We go this place, we go to the restaurant, and many vegetarian restaurant, it is onion and garlic. It is something is there. And then they're saying, so I can't offer to Krishna. In my mind, you know, Gurudev is saying offer. And then this is Gurudev, Govinda Maharaj said, you offer to me, I will accept. Jai Gurudev. So, you know, we have this mercy. Still we will offer. And again, we don't want to make this a standard, but this is the affectionate mood of Gurudev. He's trying to accommodate the idea that it's come from Krishna, it's meant to be offered, but it's got onions in, oh dear. And Gurudev, offer to me. Então, eu perguntei para ele, citando o exemplo, né, que a Laís me escreveu essa semana, que eu achei muito legal, uma questão de urgência, de emergência mesmo. A gente está vendo esses grandes Vaishnavas abandonarem o mundo e a gente tem a chance de ser iniciado por eles e as nossas qualidades básicas ainda não estão ali, né, no lugar onde a gente queria. E aí, eu peço essa iniciação agora, eu espero tal. E aí eu perguntei isso para o Maharaj e eu citei esse exemplo, né? Que de vez em quando a gente vai comer num lugar e tem cebola na comida e, putz, eu quero oferecer isso aqui para Krishna, mas não dá. E por outro lado, eu também não tenho a disposição do nível desses caras de jejuar por 3 dias, porque eu fui viajar e não tinha comida sem cebola, né? O Swami Maharaj um dia desse citou um exemplo de uma vez que eles foram presos em São Francisco e eles ficaram 3 dias na cadeia sem comer, porque não tinha comida feita para Krishna, né? Então, o que ele falou foi que Srila Govinda Maharaj uma vez foi perguntado sobre isso também. E a gente não deve usar, bem importante isso, galera, a gente não deve usar a misericórdia e a doçura do nosso guru como desculpa para a gente não fazer a coisa certa. Mas Govinda Maharaj, tão misericordioso, né, e tentando acomodar e abraçar todos, respondeu assim, bom, tudo bem, não vai poder oferecer para Krishna, mas oferece para mim que eu aceito. Então ele se pôs como intermediário ali para aceitar uma ofensa que um devoto está cometendo. Então isso é pura misericórdia e doçura. Mas a gente que tem alguma noção não pode usar isso como uma desculpa para não mudar o mais rápido possível nossos comportamentos que a gente sabe que não são legais, né? We want to develop our devotional mood for everything we do. So we need to be practical in this world, but we do need to avoid the wrong things as much as possible. I mean, what the question you originally asked, I didn't know what scope we're talking about there, but we want to avoid the wrong things. Gurudev expected that. He said, when I'm traveling, I'm expecting that they know no meat eating, no illicit sex life, no gambling, no intoxication. I'm expecting they know that when they come to me. Então, né, o que ele está falando é que ele ele está respondendo especificamente essa pergunta que eu fiz, né? Ele não sabe qual que é o tamanho do problema que eu estou descrevendo aqui, né? Mas a gente está tentando desenvolver um humor devocional. E algumas coisas são essenciais para a gente conseguir desenvolver esse humor devocional. E algumas dessas coisas têm a ver basicamente com os modos da natureza material. Então, Srila Govinda Maharaj, quando ele ia iniciar alguém, ele nem falava sobre essas coisas, mas ele dizia
que está pressuposto, está pré-entendido que quando uma pessoa me pede iniciação, ela já sabe daquelas regulações básicas, né? Que não é para comer carne, não é para participar de jogos de azar, não é para se envolver em sexo ilícito e não é para intoxicar o organismo. Essas são as coisas assim mais básicas de todas. Então, isso é assim, aquela obrigação essencial. Não dá para praticar sem se levantar, né? Então, isso é o se levantar. Sincerity is required. This is the main principle. E a sinceridade é aquilo que realmente é o princípio fundamental, a coisa que é realmente uma necessidade inicial. Você tem que ser sincero. Então, quando você vai pedir a iniciação, isso é feito de uma forma sincera, do seu coração, e quando você diz que você está tentando se aprimorar, isso também tem que ser sincero. In the case of these people that are gathered now here, the scope is not very big. So it's mainly onions and garlic we're talking about, you know. But don't worry about onions and garlic. I think it's important that we point this, because people will watch this later, and I think it's important for us not to use the mercy of the gurus as an excuse to do anything we want, you know. Absolutely. And you can make that point if you didn't make it already. Yes. Então, o que eu falei aqui com o Maharaj, ele me pediu para traduzir, foi que para esse grupo que está aqui reunido, geralmente o assunto é esse, alho e cebola. E ele falou, não se preocupem com alho e cebola, né? Isso realmente é o de menos. Mas como outras pessoas podem assistir depois, é importante frisar esse ponto. A gente não deve usar a misericórdia dos gurus, o fato deles tentarem nos acolher, como uma desculpa para a gente ser basicamente tosco e fazer o que a gente bem entender e falar, não, meu guru é misericordioso, eu não preciso cumprir nenhuma regra. Então, isso vem das escrituras, né? A gente tem que fazer o melhor mesmo, né? The first time that I had any onion, whether onion or garlic, whatever it was, in any meal, after being a devotee and for some time, I was I was in the Himalayas, on service, I was in the Himalayas, and they're high in the mountains, they're vegetarian, and I made sure vegetarian. But when the meal came, then, and it was just like they make it, and then I was convinced that they just took the meat out of it, and that the soup of the meat was still there. And I was saying to the man, no, I'm vegetarian. And he absolutely said, we are all vegetarian. Nobody's eating meat. I said, then what is it? And then he showed, and it was, whether it was onion or garlic, I do not know. But that was a lesson for me, a surprise for me, because I honestly thought when I took that it was meat sauce that had been put there. So that really does give, for me, a very personal understanding that it is tamagun, that it is not clean food, onions and garlic. It was a clear experience for me. Então, o Maharaj contou uma experiência dele, né, de quando ele estava numa das peregrinações pelos Himalaias, e aí ele chegou num dos lugares lá e eles foram comer algo e tinha uma sopa, e essa sopa era feita ali por um lugar que as pessoas eram vegetarianas, né, todo mundo vegetariano, e ele comeu um pouco daquela sopa e parou e falou, pô, isso aqui tem carne, né, tiraram a carne aqui de dentro e me deram a sopa falando que é vegetariana. E aí ele foi perguntar, e falaram para ele, não, aqui todo mundo é vegetariano, ninguém aqui come carne, a gente faz a comida sempre sem carne. E aí, o que ele viu foi que naquela sopa tinha alho ou cebola, e que a sensação para ele de comer aquilo era uma sensação de uma comida totalmente impura, no modo da ignorância, um modo chamado em sânscrito tamaguna. Então, ele conseguiu perceber isso, né, através, né, depois de anos sem usar isso, né, para intoxicar o próprio organismo,
ele conseguiu perceber o quanto isso que a gente acha que é um temperinho inocente, sei lá, das nossas avós ou bisavós, né, é, na verdade, um alimento completamente tóxico no modo da ignorância. Então, é uma coisa para a gente realmente pensar e para a gente tentar mudar. Tem tantas opções. So it is for a reason that we've been told to avoid this and avoid that. But you go to your mother's house and she won't not put in garlic and onion. Then think of Srila Gurudev. Try to understand the nature of our wonderful Srila Govinda Maharaj. Still, you must remember Krishna. Make a little offering in your heart with a little apology and continue. What can you do? It's not that you are wanting to take it, but it is happening like that and you are accepting what is coming from the heart of your parents too. Então, né, se você se vê nessa situação, você vai, por exemplo, na casa dos seus pais e aí tem a comida lá e tem alho e cebola na comida, você ainda assim se lembra de Krishna e tenta se lembrar de Srila Govinda Maharaj na sua infinita doçura, aceitando mesmo isso, né? E também para honrar ali a presença dos seus pais e o esforço deles, você vai comer aquilo, né? E lembre-se que ele está falando de alho e cebola, né? And these are practical things. And last week with Jai Shri Didi, who's, as I say, she's a married lady with 3 children of different ages. I expect you got very practical tips from her, that this is not that you have to be like a totally strict, boring person. Actually, the devotees are lively and happy. It's just naturally they follow some principle and they've got plus the remembrance of Krishna, more happiness. It is just an adjustment of our life in a practical way. Então, né, a gente teve, né, esse encontro semana passada com a Jaya Shri, que é uma pessoa que é uma mãe de família, que enfrenta dificuldades como todas as mães de família, mas que é uma devota. Então, na vida prática, em termos do dia a dia, tudo é ajustado lembrando de Krishna, tudo é ajustado de acordo com aquilo que a gente sabe, que não são conselhos vagos e vazios. Existe uma razão pela qual todos esses conselhos são dados nas escrituras e pelos grandes sábios, para a gente fazer a coisa certa e qual é a coisa certa a ser feita. Então, um plus, né, uma coisa a mais, além de tudo isso, é que você vai se lembrar de Krishna o tempo todo. Então, os devotos, eles não se tornam pessoas restritas e cheias de regras e regulações e sombrias por causa disso. Não, são pessoas felizes, né, o tempo inteiro cantando e lembrando de Krishna e aplicando isso no dia a dia, na vida diária mesmo. And this is the purpose of yoga. This is the purpose of knowledge. This is the purpose of austerities. Karma, jnana, yoga. All is so that we can come to give our life happily for the Lord and forget my own centered part. This is what we're trying for, a very beautiful life. E esse é o propósito, né, por trás de todas as práticas, né, de todas as ações, karma, de todo o conhecimento, jnana, de toda a busca, de toda a entrega, yoga. O propósito por trás disso é que a gente consiga, de fato, entregar a nossa vida para o Senhor, transformar a nossa vida em algo brilhante e maravilhoso como uma oferta para o Senhor Supremo, para Krishna. And if you, okay, no. All right. Hare Krishna. Hare Krishna. What I was going to say, if somebody offers you nice gelato or something like this, you don't have to read too closely the ingredients on the pack. Então, o que o Maharaj falou agora é que
Se alguém vier e oferecer um gelato para você, né, aquele sorvete maravilhoso, você não precisa ficar lendo tantas letrinhas, né, no pacote, não precisa ser tão encanado assim. But of course, again, as Sri Hari, oh, you see, it's being recorded. Oh dear. As Sri Hari said, this is not an excuse for just, doing anything and everything. It's the gesture of the offerer. And even, you see, people can be very insulted. They just bought you a nice something and then, oh no, I can't do. So we need to be practical and realistic in our devotional life. And what we are doing is in remembrance of Guru and Gauranga, Radha and Krishna. Então, né, de novo, a gente não pode usar esse tipo de coisa como uma desculpa para fazer tudo de qualquer jeito. Ah, o Maharaj falou para não ficar lendo, né, o rótulo aqui. A gente não pode usar isso como uma desculpa, mas a gente também tem que ser prático e lembrar que a nossa vida é uma vida em serviço, é uma vida onde a gente está tentando se entregar para Guru, para Gauranga, para Radha e para Krishna. Então, se você se vê numa circunstância que não tem outro jeito, você vai acabar fazendo como ele falou hoje, né? Lembrando de Srila Gurudeva e comendo aquilo ali mesmo, mas lembrando do que é apropriado e tentando fazer o que é apropriado. All right, so I'll leave you with these thoughts. We're happy to have a question and answer and reflection day today. And we're very happy to be with you, that you've sacrificed your time preparing for the football match in order to come together to hear about something of lasting value. I know that's of importance right now. But really, we're happy. And then the other thing, as you can see, when we have some aspiration, some higher ideal, it brings us into the association of good people. Look at you all here today. Look at each other. And we're coming into the association of good people. And this is the important thing for us in this world. We do the right thing, Krishna will bring us into the right association. Então, o Maharaj agradeceu a presença de todos. Ele falou que ele fica muito feliz da gente estar disposto a sacrificar o nosso tempo, mesmo na preparação para o jogo de futebol, para vir aqui e ouvi-lo falar. Ele gostou muito desse encontro onde, né, tem pergunta, resposta, comentário, interação e tudo mais. E nos lembrou da gente olhar em volta aqui, né, não em volta fisicamente, mas virtualmente aqui na nossa tela, e perceber quanta gente legal a gente está se encontrando aqui agora, né, a possibilidade que a gente tem de encontrar com um monte de gente legal. E é isso que acontece. Quando a gente começa a tentar caminhar nessa direção, naturalmente, Krishna fornece todos os meios e nos traz tão boas associações. Então, essa é mais uma prova de como as coisas funcionam. É só a gente ter algum nível, pequeno que seja, de dedicação. And Maharaj, I always speak for the group when I say that we are the ones who are really, really thankful for your precious time and for your disposition to do that, to be with us. We are very, very blessed with this possibility. Thank you very much. Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki. Hare Krishna. Jai, our wonderful Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj ki jai. Wonderful Srila Bhakti Rockok Sridhar Maharaj ki jai. And their Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki jai. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. And Shri Harinam Sankirtan ki jai. And to all of the assembled devotees ki jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari, Hari Bol. And so look forward to seeing you next week, and let us continue happily with some good thoughts and good advices together. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. With my best wishes. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, só para traduzir esse finalzinho, para quem for assistir depois, o Maharaj, então,
Sempre a gente faz assim, quando a gente se encontra com uma personalidade como ele, alguém que está traduzindo, no caso, né, como é minha posição aqui, fala o nome dele, né, com o título completo, e a gente faz esse Ki Jai, né, e naturalmente ele muitas vezes até tampa os ouvidos assim, né, porque ninguém gosta de ficar ouvindo suas próprias glórias, né? Nenhum devoto gosta de ficar ouvindo suas próprias glórias, não posso falar ninguém, mas nenhum devoto. E aí ele canta as glórias de Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, toda a sucessão de gurus, e aí no final ele se despediu dizendo que ele espera nos encontrar também na próxima semana para a gente continuar com essa nossa dinâmica de perguntas, comentários e incríveis conselhos para aprimorar a nossa existência e nosso caminho verdadeiramente espiritual. Então, é isso. Tchau.